Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e nessa aula nós vamos aprender a explorar o nosso pensamento, utilizar as qualidades da nossa mente. Então a primeira coisa que você precisa entender é que primeiro vem o pensamento, depois a sua organização em ideias e planos e em seguida a transformação desses planos em realidade. Observe os estágios da realização de um propósito. Primeiro vem a ideia, depois a convicção de que é possível executá-la, ou seja, você sente que é possível chegar naquele objetivo, chegar naquele propósito. A seguir vem a organização dessa ideia em planos. Então, se você acredita que aquela ideia é possível, então você começa a se organizar para executar aquele trabalho, para atingir aquele objetivo. E quarto, por fim, você transforma estes planos em realidade. E aí você trabalha então, executa aquele plano que você montou e chega ao seu objetivo. É simples assim. O poder de ser o que você deseja, de obter o que você quer e de alcançar o que você pretende está dentro de você, apenas esperando ser libertado. Todo o poder para você conseguir o que você quiser está dentro de você. Você só precisa liberar. Você só precisa tirar algumas travas, jogar fora algumas crenças limitantes. A grande sacada não é ver o que os outros não veem, mas pensar o que ninguém pensou sobre algo que todos veem. Então, muitas vezes, uma coisa ela está bem embaixo do nosso nariz. Está todo mundo vendo aquilo, só que ninguém tem uma ideia para utilizar aquilo para beneficiar a todos. E aí o processo de criação de qualquer coisa, geralmente ele tem dois estágios. Primeiro você cria mentalmente aquilo, então você imagina aquilo, no seu pensamento você constrói aquilo. E o estágio 2 é a criação física, que aí é a execução do plano que você pensou para chegar àquele seu objetivo. Ninguém pode nos tirar o privilégio de usar nosso pensamento para criar, visualizar e buscar os meios de nos tornarmos quem queremos ser. Isso você já deve ter ouvido falar, né? Então, por exemplo, que o conhecimento que você adquire ele nunca vai ser roubado de você, ele nunca vai ser tirado de você. Então podem tirar qualquer coisa de você, mas o conhecimento ninguém te tira. Então por isso que muitos antigos, muitas pessoas mais velhas, nos incentivavam a estudar. Por quê? Porque o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Você aprendeu uma vez, ninguém mais vai tirar aquilo de você. Então, para você conseguir disciplinar o seu pensamento, você precisa adquirir conhecimento. E aí, com a aquisição desse conhecimento, você consegue criar coisas, você consegue chegar aos seus objetivos, seja ele qual for. O pensamento pode criar a ideia que fará toda a diferença na sua vida. Aí eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, como que surgiram os supermercados? Porque o supermercado é uma ideia moderna, né? Ela não é uma ideia nova. Antigamente, nós comprávamos mantimentos, comida e outras coisas num lugar chamado armazém. Aqui tinham os secos e molhados e assim por diante, tá? Então, os supermercados são uma ideia nova. Então, como surgiram esses supermercados? Vamos ver agora. Em 1916, nos Estados Unidos, Clarence Saunders, um modesto empregado de um armazém. Olha só, ele era empregado do armazém. Ele estava numa fila com uma bandeja nas mãos, esperando para se servir em uma cafeteria que oferecia uma novidade, o autoatendimento. Olha só, o self-service aqui nascendo, né? Então ele estava lá na fila, esperando a vez dele, com uma bandeja na mão, para pegar a comida. E aí, enquanto isso, ele estava pensando, e
ele era um trabalhador de um armazém, então o mundo dele é o armazém, né? E aí ele teve um insight. Então, enquanto ele aguardava na fila, teve um insight. Em seu pensamento, ficou testando a ideia do autoatendimento em diversos negócios, até que se fixou nos armazéns. Então é natural, né? Ele trabalhava no armazém, ele era empregado de um armazém, né? Aí ele estava pensando assim, nossa, mas será que isso, por exemplo, daria para fazer com postos de gasolina? Interessante, parece que dá. Aí ele ficou imaginando onde que aquela ideia se encaixaria, então ele foi testando. Será que serviria, por exemplo, para vender ferramentas? Pode ser também, né? Só que aí ele era empregado de armazém, e então ele fixou-se no que ele conhecia melhor. O que ele conhecia melhor? O armazém onde ele trabalhava. Em poucos meses bolou um projeto de adaptação de armazéns, que é o que ele manjava, criou uma rede de supermercados e se tornou multimilionário. Então, claro, ele não criou a rede de uma vez só, né? Ele criou um mercado e aí, conforme o dinheiro foi entrando, ele foi expandido, né? Mas com isso ele se tornou multimilionário na época dele, 1937, tá? Então, de um simples empregado de um armazém, ele se tornou dono de supermercados e se tornou multimilionário. Apenas numa, podemos chamar de divagação, mas não, a ideia dele, ele não estava divagando, né? Divagando é quando a gente está pensando em nada, né? Quando a gente está pensando em bobagens, pensando em coisas triviais, corriqueiras, mas não, ele estava ali na fila e ele começou a pensar naquela situação que ele estava vivendo, e aí ele associou isso com o trabalho que ele já executava, somou as duas coisas e transformou na ideia do supermercado. E olha só, você também já teve insights, eu também já tive insights. Mas o que geralmente acontece depois que a gente tem um insight qualquer? Na maioria das vezes não acontece nada. Por quê que não acontece nada? Olha só, por falta de iniciativa, de autoconfiança, de pessoas ao redor que nos incentivem, porque é nossa obrigação nos rodearmos, nos esforçarmos para nos rodearmos de pessoas que nos incentivem, que nos ajudem a atingir os nossos objetivos, tá? Então, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não são tão ao acaso assim. Nós devemos escolher, nós devemos nos alinhar com pessoas que têm os mesmos propósitos que a gente. Ou então, falta de capital por não ter o hábito da economia. Então, aqui eu estou listando problemas relacionados com o que a gente já estudou antes até aqui, tá? Então, falta de iniciativa, falta de propósito, falta de autoconfiança, de pessoas ao redor que nos incentivem, o conceito ali de sinergia, né, entre as pessoas para se atingir um objetivo. Falta de capital por não ter juntado dinheiro, por não ter economizado, por não ter o hábito de economizar. Então, aquela ideia morre. Você tem um insight, então, por exemplo, imagina que fosse você que estivesse naquela fila, você tem um insight, mas porque você não está preparado, você não executa a ideia e aquela ideia passa a ser de outra pessoa, porque se você não fez, alguém vai fazer, tá bom? Geralmente é o que acontece, muitas vezes. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Você tem um insight, você tem uma ideia, e aí você não faz nada. Daqui a pouco aparece alguém fazendo aquilo, daquela ideia que você fez, executando aquela ideia que você imaginou. E você, nossa, eu tive essa ideia. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Só que qual que é a diferença entre você e aquele que executou a ideia? A própria execução. Então, o outro que passou na sua frente, ele executou a ideia. Ele levou adiante aquele insight.
ele acreditou no potencial daquela ideia e foi em frente. Uma das coisas que precisamos ter para conseguirmos concretizar as nossas ideias é acreditar nessas ideias, né? Então, por exemplo, o Walt Disney, quando ele pensou ali na Disneylândia e tal, não existia esse conceito de parque temático ali em lugar nenhum do mundo, né? Era uma ideia totalmente nova. E o Walt Disney saiu batendo na porta de um monte de banqueiros que pudesse financiar o seu sonho. E a maioria deles disse não. Só que a cada não, o Walt Disney se motivava ainda mais. Porque estatisticamente, nós vendedores, tá? Não é empurrador de mercadoria não, estou falando de vendedor, de gente inteligente, tá? Nós vendedores sabemos que estatisticamente a cada não que nós tomamos aumenta a probabilidade de da próxima vez que a gente oferecer alguma coisa, uma ideia, um produto, um serviço, seja lá o que for, a probabilidade de conseguirmos o sim da próxima vez aumenta. Então, na verdade, a cada não, nós nos disciplinamos para nos motivarmos mais ainda com esse pensamento, sabendo que estatisticamente, a cada não que nós tomamos, nós estamos nos aproximando do sim. Na próxima vez que a gente perguntar, nos aproximamos do sim. O Walt Disney usou esse princípio e conseguiu financiar a Disneylândia e construir um império gigantesco, né? Todo mundo conhece a Disneylândia. A Disneylândia está no Japão, está na Europa, está em diversas partes do mundo importantes aí do mundo civilizado, né? E aí vamos para um outro estudo de caso. Como foi a trajetória de Thomas Edison para chegar até a lâmpada? Então todo mundo sabe, você sabe, que quem inventou a lâmpada foi Thomas Edison. Thomas Edison, ele era um milionário ali dos Estados Unidos, ele já era muito rico, tá? E ele vivia pesquisando novas ideias para ganhar mais dinheiro, mas o objetivo dele não era o ganhar dinheiro, na verdade era trazer as ideias para o mundo real e beneficiar, ajudar as pessoas. Essa era a motivação principal, porque ele já tinha dinheiro, tá? O dinheiro, ele não é, o dinheiro, o lucro, ele não é o objetivo principal, nem de nós individualmente e nem das empresas, tá? Isso é um engano muito grande, que na verdade, esse é o problema que existe em nossa sociedade hoje. Então tem muita gente que confunde, acha que o mundo está do jeito que está por causa do capitalismo, né? Não, o mundo não está do jeito que está por causa do capitalismo. Na verdade, o capitalismo ele ajudou o mundo a se tornar o que é hoje. Mas poderia ser muito melhor. Por que que não é melhor? Porque, principalmente aqui no Ocidente, né, Brasil, Estados Unidos, a Europa já está reformulando isso, tá? E daqui a pouco eu já te conto isso. Mas, qual que é o pensamento normal aqui? Que o objetivo de uma empresa é o lucro. Que o objetivo do funcionário é o salário. Que o objetivo do banco é o lucro. Só que isso é errado, tá errado. Esse é o pensamento errado. É isso que faz com que nós tenhamos uma péssima distribuição de renda e é isso que faz muitas empresas quebrarem, tá? Olha só. Isso aqui é um parênteses que eu estou fazendo aqui, mas é importante, tá? Então, o nosso objetivo individualmente ou conjuntamente uma empresa, o nosso objetivo é servir as pessoas. Esse é o objetivo de uma empresa,
Esse é o objetivo, o nosso objetivo individual, como empresários, como funcionários, não importa a posição que você estiver, tá? Como autônomo, como profissional liberal. O nosso objetivo não é lucro. O lucro, ele é um objetivo secundário. Ele é para pagar as nossas contas, para sustentar a vida, para sustentar a empresa, para sustentar os nossos sonhos. Mas o objetivo de uma empresa, o nosso objetivo individual é servir as pessoas, servir bem, servir com responsabilidade, servir com prazer, servir com gosto. Esse é o nosso objetivo, tanto como empresas, como individualmente. Lá no Japão, a empresa Toyota, muitas vezes ela constrói fábricas em cidades afastadas, distantes, né? E aí, eu imagino um executivo americano, por exemplo, indo visitar essa fábrica da Toyota, e aí ele começa a fazer os cálculos, né? Porque o ocidental ele é muito focado em competitividade, né? E o que não é bom. Não é bom sermos focados em competitividade. Não temos que sermos melhores do que o outro. Temos que ser melhores do que nós mesmos a cada dia. A nossa disputa, a única disputa que nós temos que fazer é conosco mesmos. Sermos hoje melhores do que fomos ontem e sermos amanhã melhores do que fomos hoje. Essa é a única disputa que importa. O oriental, que tem o pensamento orientalizado, ele entende melhor isso. O ocidental, ele é focado na disputa, né? Então o americano, o executivo americano, ele chega lá no Japão, visita essa fábrica da Toyota no Japão, ele começa a fazer as contas, né? Porque ele está preocupado com a competitividade, porque competitividade está ligado a custo, está ligado a margem de lucro e assim por diante. Então, o executivo americano olha para a cara do executivo japonês, né? Nossa, mas por que você construiu essa fábrica aqui nessa cidade no meio do nada, né? Os seus custos vão lá para cima, seus custos explodem, né? Vão lá para cima, tal, né? Como se o executivo japonês não soubesse fazer conta, né? Na verdade, ele sabe fazer conta instantaneamente, milhões de vezes mais rápido que o executivo americano, né? Mas aí o executivo japonês, ele humildemente, né? Ele percebe a inocência, a ignorância ali do executivo americano e ele pega e fala, sim, eu sei de tudo isso, né? Eu sei que meus custos, se eu colocasse essa fábrica em outra cidade, mais próxima de Tóquio, por exemplo, eu teria custos menores, eu teria um carro, poderia vender o carro mais barato e assim por diante, ganhar uma fatia maior de mercado, etc. Mas, quando eu construo essa fábrica aqui nessa cidade, no meio do nada, eu gero emprego para essas pessoas, eu faço a economia dessa cidade girar mais e eu trago mais bem-estar para esta cidade. Porque o meu carro é tão bom que eu posso vender por um preço um pouquinho maior que o japonês vai comprar ou que o meu consumidor em qualquer parte do mundo vai comprar. Porque o consumidor em qualquer parte do mundo, tanto aqui no Japão quanto fora do Japão, sabe que o produto Toyota é o melhor do mundo. Nós temos o melhor processo, o melhor sistema de controle de qualidade do mundo. Nós criamos esse processo. Então não estamos preocupados com os nossos custos, com a nossa fatia de mercado. Nós estamos preocupados em servir bem a sociedade, em primeiro lugar, aos nossos funcionários, aos nossos clientes. Não estamos preocupados em competir com ninguém. Se somos melhores do que a Honda ou não, não nos importa. O que nos importa
é que nós estamos sendo úteis para a sociedade, que nós estamos gerando riquezas e que nós estamos conseguindo melhorar o mundo de alguma forma. É assim que pensa um japonês, é assim que pensa um oriental, que esteja com pensamento ainda orientalizado, né? Que não tenha se contaminado pelo pensamento ocidental. Nada contra o pensamento ocidental, tá? O pensamento ocidental ele tem muitas qualidades também, tá? Mas eu estou agora olhando para um defeito do pensamento ocidental em contraposição a uma qualidade do pensamento oriental, tá? Prova disso que eu estou falando é que você pode ir lá no Japão ou fazer uma pesquisa sobre isso. Isso acontece de fato, tá? É a Toyota, inclusive estou dando até o nome da empresa que tem essa forma de agir, né? E não é só a Toyota que pensa assim, que age dessa forma. Outras empresas no Japão também agem dessa forma, tá? Então tem uma fábrica no Japão de sorvetes, que em um dado momento ele já praticava o preço do sorvete a 100 ienes, há bastante tempo, né? Há muito tempo, há muitos anos, tal. E aí, por causa de problemas da crise geradas ali pela crise de 2008, eles tiveram que aumentar o preço do sorvete. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma campanha com todos os funcionários de alto, médio e baixo escalão da empresa. Eles filmaram todo mundo pedindo desculpas por ter que aumentar o preço do sorvete. Para nós, aqui no Brasil, que tantos aumentos acontecem de um dia para o outro, de forma desorganizada, de forma estranha até ao meu ver, né? A mim me parece a ganância ali em funcionamento, né? Porque não justifica os aumentos de preços aqui no Brasil, tá? Nós somos os maiores produtores de soja, milho e um monte de coisa. Então tem um monte de coisa aqui que não justifica termos aumentos de preço, né? Então para a gente talvez isso não faça sentido, mas por que esses funcionários de alto escalão dessa empresa de sorvete pediu desculpa para o Japão inteiro porque tiveram que aumentar o preço do sorvete? Porque lá eles são conscientes de que quando ocorre o aumento de preço de alguma coisa, aquela empresa que aumentou o preço contribuiu para aumentar a inflação daquele país e um aumento de inflação em qualquer país significa uma redução da qualidade de vida das pessoas que moram naquele país. Inflação alta, aumento de preços, significa isso. Significa uma diminuição na qualidade de vida das pessoas. Por isso eles pediram desculpas. É por causa disso, porque o japonês é consciente disso. O japonês entende que aumento de preço é prejudicial para todo mundo. Então eles não são gananciosos. Eles tiveram que aumentar os preços por causa da situação. Realmente foi por causa da situação, porque ou eles aumentavam o preço ou eles quebravam, ou eles quebrariam. Então é assim que nós também temos que pensar, tá? Na Europa já estão surgindo empresas ali que estão mudando esse foco, parando de focar em lucro e começando a focar nas pessoas. Então tem algumas empresas que já estão fazendo isso na Europa também, tá? Essa é a tendência mundial futura. E isso é bom para você, porque quando você presta um bom serviço, quando você entrega um bom produto a um preço justo para a sociedade,
as pessoas tendem a falar bem de você, tendem a falar bem da sua empresa e você vai vender mais. Então, o raciocínio contrário, por exemplo, quando você foca no lucro, e aí quando você constrói o seu produto, você coloca materiais de baixa qualidade para economizar, entre aspas, né? Para diminuir os seus custos, entre aspas, você entrega um produto inferior. E aí as pessoas percebem, as pessoas não são bobas. Aprenda uma coisa, não existe bobo no mundo, não existe bobo nessa vida. Ela pode estar desinformada naquele momento, mas a hora que ela descobrir que ela foi enganada, que ela foi passada para trás, ela para de comprar de você. Então, esse raciocínio de ficar focando em lucro é altamente prejudicial, não só para a sociedade, mas para as empresas também. Para a própria empresa que pratica tal, que tem tal foco. Porque as pessoas percebem. As pessoas percebem quando elas estão sendo prejudicadas. Elas podem estar sem informação naquele momento, mas uma hora elas vão perceber. Uma hora a informação vai chegar até elas e aí se ela for consciente, ela vai parar de fazer negócios com aquela empresa, porque a base de qualquer negócio é confiança, né? Agora o contrário, se você foca a sua empresa, você, seus funcionários, todo mundo, para servir bem as pessoas, para servir bem a sociedade, entregando um produto com valor justo, entregando com preço justo, né? Entregando um produto para a sociedade que beneficie a sociedade e distribuindo os benefícios da empresa para os funcionários da empresa, ou seja, melhorando ali as condições de vida das pessoas que também trabalham para você, a tendência da sua empresa é ter vida longa, é durar para muitas gerações, tá bom? Então, isso é importante, por isso que eu estou abrindo esse parênteses aqui, isso é importante você começar a setar isso na sua cabeça, começar a configurar, mudar o seu pensamento, tá? Começar a focar o seu pensamento em fazer o bem para as pessoas, em entregar o bem para as pessoas, tá bom? E não só focar no lucro. O lucro é uma consequência. O dinheiro é uma consequência. O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o caso de Thomas Edison. Como que ele chegou até a lâmpada? Então, assim como Saunders, Edison, ao criar a lâmpada elétrica, nada mais fez do que combinar dois princípios antigos e bastante conhecidos. Mas sua descoberta lhe rendeu uma fortuna e o colocou nos livros de história, como um dos maiores inventores de todos os tempos. Inclusive, nós estamos citando ele aqui agora, né? Ele faz parte da nossa história, ele faz parte... Porque ele não beneficiou. Veja, olha só isso, né? Para e reflete nisso. Ele não beneficiou só os Estados Unidos. Ele beneficiou o mundo inteiro com o seu pensamento, com a sua ideia e com a sua busca por fazer as coisas acontecerem. Percebe? A lâmpada, ela não é utilizada só nos Estados Unidos. A lâmpada, ela foi utilizada no mundo todo. Ela é utilizada no mundo todo. A lâmpada que o Thomas Edison, a primeira lâmpada que o Thomas Edison criou, né? Ela foi utilizada no mundo inteiro, né? Então, inclusive em algumas partes do mundo, esse tipo de lâmpada ainda existe, que é o de filamento. Aqui no Brasil ainda existe e tal, mas é difícil, né, de encontrar já essa lâmpada. Até porque acho que proibiram, aí aqui as coisas acontecem por decreto, né? Ah, eu proíbo de fazer lâmpada de filamento, né? Alguém teve essa ideia, então a lâmpada de filamento já não existe mais aqui no Brasil. Mas em muitos países ainda existe, tá? E veja que é uma ideia de um americano
que beneficiou o mundo inteiro. Percebe? E aí, o que o Edison fez? O que Thomas Edison fez? Como qualquer outra pessoa com conhecimentos básicos em eletricidade, não podemos esquecer que ele era físico, né? Ele sabia que era possível produzir luminosidade ao aquecer um filamento com uma carga elétrica. Só que aí ele tinha um problema. Como encontrar um filamento ou uma substância que pudesse ser aquecido por um longo período sem que fosse consumido pelo próprio calor? Então, esse era o problema, né? Então você pega um fiozinho qualquer, um fio de cobre mesmo, e aplica carga elétrica nas duas pontas, ela vai explodir, né? Ela vai estourar, ela vai ser consumida pelo próprio calor dela, né? Na tentativa de encontrar essa substância, então, Thomas Edison estava focado aqui na substância, tá? Ele estava procurando que substância será que não rebenta quando eu aplico carga elétrica, que ele vai ficar incandescente, mas ele não vai estourar, né? Então Edison testou sem sucesso milhares de materiais, inclusive casca seca de batata doce. É sério, ele testou até casca de batata doce. Claro, ele tinha uma equipe, né? Ele era milionário já, ele já era uma pessoa que tinha bastante posses, bastante recursos, né? Então ele tinha uma equipe ali de pesquisadores, de cientistas para ajudá-lo aí nessa busca, né? Um dia, depois de anos de pesquisa, a solução se apresentou em seu pensamento. Revendo alguns conceitos de física, então ele estava estudando, lhe ocorreu que nenhum tipo de combustão é possível na ausência de oxigênio. Existe até o tripé ali do fogo, né? Que é oxigênio, calor e comburente, que é um material que pega fogo, né? Pode ser madeira, pode ser qualquer outra coisa. Então, oxigênio, combustível, comburente não, combustível, né? E calor. Quando você tem esse tripé, você tem um fogo, você tem uma combustão, né? Só que o que acontece quando eu tiro um desses pontos, um desses tripés, uma dessas pontas desse triângulo? Se eu tiro o oxigênio, o fogo se apaga. Então, o calor está lá muito alto, então mais de 100 graus Celsius, 200 graus Celsius, sei lá. Ainda tem o combustível, mas quando eu tiro o oxigênio, o fogo se apaga de qualquer jeito. Não tem jeito daquele fogo continuar, né? Então, ele estudando física, ele dando uma revisada ali nos conceitos básicos de física, ele lembrou que na ausência de oxigênio, as coisas não se queimam, né? As coisas não pegam fogo. Aí o que ele fez? Então ele instalou um filamento dentro de um globo de vidro, tirou o oxigênio de dentro dele e aplicou eletricidade nos polos do filamento. E, eureka! O seu propósito, a lâmpada elétrica, se tornou uma realidade e beneficiou o planeta inteiro. O planeta inteiro. Para pensar nas ideias que beneficiam o planeta inteiro. A ideia do supermercado também beneficiou o planeta inteiro. Essa ideia não ficou ali restrita só nos Estados Unidos. Beneficiou o Japão, beneficiou o planeta inteiro, né? Então, vejam o que uma ideia executada pode fazer. Pode te colocar na história. Foi o que aconteceu com Thomas Edison. Thomas Edison está na nossa história agora, na história do mundo, não é só dos Estados Unidos, é na história do mundo, certo? Então esses dois exemplos nos mostram que tudo o que precisamos é de uma ideia que traga algo novo, diferente e que agregue valor na vida das pessoas. Então você precisa
pensar em algo que ajude as pessoas. Novamente, aqui volta naquele conceito que eu abri parênteses lá atrás, né? Nós temos que agregar valor na vida das pessoas. Nós temos que procurar formas de melhorar a vida das pessoas. Não só a nossa vida, mas a vida das pessoas, tá? 4. Uma das coisas mais valiosas que alguém pode aprender é a arte de pôr em prática conhecimentos e experiências observados no comportamento dos outros. Aqui é o seguinte, aqui tem uma pessoa no Brasil que costuma fazer isso, ou costumava fazer isso, que é o Silvio Santos, né? Silvio Santos, dizem as línguas, né, que ele não tem nem o ensino médio direito, algo do tipo, né? Mas, o que ele fez? Ele se cercou de pessoas competentes para conseguir tocar os negócios dele, né? É isso que esse tópico aqui está nos dizendo. Então, uma das coisas mais valiosas que alguém pode aprender é a arte de pôr em prática conhecimentos e experiências observados no comportamento dos outros. Então você viu uma pessoa que ela é muito competente, ela é muito capaz. Dá um jeito de trazer ela para o seu lado. Dá um jeito de fazer ela vir junto com você, para jogar o jogo junto com você. Para construir aquele propósito, aquele objetivo que você tem. Tá? Isso também é vender, né? Tem gente que vender é ficar empurrando mercadoria para os outros, né? Não, vender isso não é isso não. Vender é você conseguir transmitir para o outro a sua visão, o seu propósito e convencê-la a vir junto com você para ajudar você a construir aquele propósito, para construir aquele objetivo. Isso também é vender. Nós vendemos o tempo todo, né? Nós vendemos o tempo todo. Aqui eu estou vendendo para você. Eu estou vendendo essas ideias para você. Quando você acata essas ideias, a sua vida melhora. Eu não estou vendendo ali do ponto de vista de troca, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que eu estou comunicando essa ideia para você e se eu for eficiente nisso, se você acatar a minha ideia, se eu conseguir mostrar o quanto essas ideias são boas e você adotar essas ideias, eu atingi meu objetivo com você. Eu consegui atingir meu objetivo com você. E isso também é vender. Isso também é vender. Isso é vender, na verdade, tá? Então a gente não pode confundir o vender só com a troca. A troca é a finalização ali. A troca, a venda já aconteceu. A troca é só o último passo. A troca do dinheiro pela mercadoria, do dinheiro pelo conhecimento. Ali é só a finalização, mas a venda aconteceu antes. Você, quando comprou alguma coisa, você já comprou antes. Na verdade, nem foi você, foi a sua emoção. Tá? Não que a emoção seja algo descolado de você, não. A emoção é a sua emoção, faz parte de você. É um dos componentes, que é algo que te compõe, né? Mas quem comprou foi a emoção. Não foi a razão, porque muitas pessoas pensam que quem compra é a razão, né? Não, negativo. Quem compra é a emoção. A razão, ela só justifica aquela compra da decisão tomada pela emoção. Tá? Então, vender, no fundo, é a comunicação eficiente. Isso é vender, tá? E você precisa treinar nisso, tá? Você precisa aprender a fazer isso. E você quer ter sucesso na vida, não só no empreendedorismo, né? Aqui o nosso foco é empreendedorismo. Mas, em qualquer campo da vida, se você não souber se comunicar, se você não souber vender as suas ideias, você não vai ter sucesso em qualquer campo da vida, tá?
Você precisa aprender a se comunicar. Por isso que nos Estados Unidos, um dos exercícios que eles fazem ali quando ainda somos crianças, né? Ali quando a gente ainda tem 10 anos de idade, sei lá, eles nos fazem ir lá na frente, recitar poemas, fazer exercícios em que nos expomos para o restante da classe, para nós nos acostumarmos a falar em público. Isso é um exercício comum lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque isso é uma característica fundamental de liderança, que é o que nós conversamos no vídeo anterior, né? Isso é uma característica fundamental de liderança. Você se comunicar, e não só se comunicar um a um, você se comunicar com um grupo, independente do tamanho desse grupo. Então, isso é fundamental. Comece a aprender a falar em público, comece a tomar a iniciativa, né, de falar em público, porque isso é fundamental para o seu sucesso, tá? Então, aí voltando aqui para o nosso quarto tópico. Uma das coisas, então, mais valiosas que alguém pode aprender é a arte de pôr em prática conhecimentos e experiências observados no comportamento dos outros, né? Então, a gente identifica qualidades nas pessoas que possam nos ser úteis aos nossos propósitos e que possam ser úteis a eles mesmos, claro, a gente não vai explorar as pessoas. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai trazer ela para o nosso lado. É diferente. Você não vai ficar enganando a pessoa para ela ficar do seu lado. Não. Se ela não quiser, não fazer o quê? Tudo bem. A decisão é dela. O livre-arbítrio é dela. Tá? Mas, se você se comunicar bem, se você conseguir mostrar para aquela pessoa que é interessante para ela vir junto com você para atingir aquele objetivo, para conseguir aquele propósito e você dividir os frutos do lucro da empresa com ela, lógico, ela não é só você ficar nas palavras, né? Você tem que ir para as ações também. Então, não é trazer ela para o seu lado e pagar nada para ela, né? É você trazer ela para o seu lado e quando os frutos da empresa começarem a chegar, você dividir com ela também, tá bom? Você tem que ser justo. Você não pode explorar as pessoas. É diferente você ter as pessoas trabalhando com você e você explorar as pessoas. Não é para ficar explorando as pessoas, tá? É para você ter uma ajuda dessa pessoa e, ao mesmo tempo, ajudar essa pessoa também, tá bom? Tudo que nós fazemos na vida tem que ser com integridade. Tudo que nós fazemos na vida tem que ser com integridade, honestidade. Se alguma coisa que você está fazendo é uma coisa que ninguém pode ver que você está fazendo, então não é muito legal. Então, talvez esteja aí faltando um pouco de integridade. Comece a rever aí o que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, se você está explorando as pessoas, isso não é uma coisa que se você falar para os outros que você está fazendo, os outros vão aceitar, né? Então, significa que isso está certo só aos seus olhos. Aos olhos dos outros está errado? Então está errado. Então, a gente não pode explorar as pessoas. A gente precisa trazer as pessoas para o nosso lado, tá? Isso vale para todos os escalões de uma empresa, tudo bem? Aprenda a ver aquilo que as pessoas podem se tornar, então, ou seja, aprenda a ver o potencial das pessoas e não apenas o que elas são. Então, naquele momento, muitas vezes, ela não é tudo aquilo, né? Então, por exemplo, o Saunders, ele era o funcionário, ele era um empregado de um armazém. Provavelmente em volta dele, ninguém poderia imaginar que ele seria capaz de se tornar dono de supermercado. Aliás,
ninguém imaginava que ele seria capaz de criar um conceito novo e revolucionário. Revolucionou o mundo, né? É o caso do Saunders. Então você precisa aprender a identificar essas características. Às vezes a pessoa é o encanador, sei lá, a pessoa é o cara que entrega o botijão de gás aí na sua casa. Mas fica prestando atenção. De repente essa pessoa é uma pessoa que tem ótimas ideias e que tem vontade de fazer essas ideias funcionarem. Ela só não consegue por falta de algum outro recurso. Quem sabe você não seja a pessoa capaz de transformar aquilo em realidade e vocês se tornarem milionários com essa ideia. Então, por exemplo, se alguém tivesse identificado o Saunders naquele momento, algum colega, algum amigo que tivesse conversado com ele sobre essa ideia, porque ele provavelmente conversou com alguns colegas, amigos dele. E muitos deles devem ter falado, você é maluco, você é louco. Não, isso não vai dar certo, não. Não. Quem é que vai ficar, quem que vai entrar num armazém, quem é que vai deixar pegar as coisas lá para pagar depois? Não sei, não vai funcionar, não. Então ele contou isso para os colegas. Agora imagina que esse colega fosse você. E você olha para essa ideia e fala, não é que pode dar certo? Você usa a sua mente, você usa o seu pensamento, simula aquela situação na sua mente, e aí você chega à conclusão, isso pode dar certo. E aí você já está disciplinado, você já tem um capital para investir. E aí quem sabe você investe nessa ideia, torna ele seu sócio, e aí você revoluciona o mundo, tá? Então, precisamos estar prestando atenção nas pessoas. Claro, não todas, né? Tem muita gente que fala bobagem por aí, tem muitas dessas, daí você não precisa ficar muito perto não, que esse negócio é meio contagioso, né? Eu não sei se você sabe, mas nós nos influenciamos uns aos outros o tempo todo, né? Então, o ideal é que você esteja sempre perto de pessoas que estejam alinhadas com o seu propósito. Então, por exemplo, você quer ter sucesso na vida, não fica muito perto ali de gente que para baixo, que negativa, não, se afasta dessas pessoas, tá? Tá bom, você não tem amigos, não tem colegas que tem um perfil aí que estuda, que quer crescer na vida, tal, não faz mal. Tem os livros. Os livros são a melhor forma de você ter contato com pessoas que são muito melhores do que você em alguma coisa e que você pode aprender com elas. Tem o YouTube. O YouTube você tem um monte de informações aí, um monte de gente ensinando coisas para você aí, tá? Então não necessariamente precisa ser alguém realmente próximo, fisicamente próximo. Você pode usar dos livros, você pode usar dos vídeos, dos cursos, né? Você agora está assistindo a esse curso aqui, você está tendo contato comigo. Isso, eu estou te influenciando e você também está me influenciando, tá? Apesar de eu não estar vendo você agora, você está me influenciando de certa forma. Você está me motivando a gravar esse vídeo. Porque eu sei que você vai assistir esse vídeo e vai prestar atenção nesse vídeo, tá bom? Então, aprenda a ver aquilo que as pessoas podem se tornar, não apenas o que elas são. O pensamento, ele não serve apenas para criar coisas, mas também para detectar o potencial de outras pessoas e criar uma equipe que se complemente, na qual os pontos fracos de uma pessoa são compensados pelos pontos fortes de outra. Então aqui a gente está falando aqui do conceito de sinergia, né? Então tem uma pessoa que é forte em finanças, mas é fraco em marketing, mas tem uma outra pessoa que é forte em marketing e é fraco em finanças. Aí você combina essas duas pessoas,
você cria uma empresa, né? Você cria algo legal aí para atingir aí o seu objetivo, né? Um líder precisa ter a capacidade de ver o valor e o potencial de outras pessoas e precisa saber expressá-los a elas de forma tão decisiva que os liderados passem a reconhecê-los em si próprios. Então, você tem que ter uma capacidade de reconhecer a qualidade das pessoas e convencer as pessoas de que elas têm essa capacidade. Então, a sua capacidade de comunicar, de se comunicar tem que ser tão grande a ponto de convencer a própria pessoa de que ela tem realmente aquela qualidade. Lógico, você precisa aprender a identificar essas qualidades. Como que você faz isso? Identificando as suas próprias qualidades, procurando as suas próprias qualidades. Não por vaidade, não para ficar mostrando para as pessoas, mas para você identificar essas qualidades e usar essas qualidades, tá? Você tem um potencial enorme, assim como eu também tenho um potencial enorme. Com esse exercício, você vai aprender também a identificar o potencial nas outras pessoas. E aí, com a capacidade de comunicação, você vai convencer essa pessoa de que ela tem essa qualidade e de trazer essa pessoa para o seu lado, tá bom? Andrew Carnegie acumulou em valores atuais 300 bilhões de dólares. Foi um dos homens mais ricos do mundo e da história. Então, Andrew Carnegie, eu não sei, você já deve ter ouvido falar dele antes, né? Ele acumulou, nos dias de hoje, se fosse transformar o dinheiro que ele tinha naquela época nos valores de hoje, 300 bilhões de dólares. Ele era bilionário, né? Então ele era muito mais rico do que muitos homens são hoje, tá bom? E como que ele conseguiu isso? É isso que nós vamos ver agora. Então, no início, ninguém considerava que Carnegie conseguisse chegar a algum lugar. Ele não tinha nada de especial, era uma pessoa comum, como eu e você. É normal. Todos nós somos pessoas normais. As pessoas mais ricas do mundo hoje são pessoas normais. E aí qual que é a diferença aqui dele, né? Para nós, ou de muitos de nós. O que ele fez? Primeiro, ele fixou um propósito. Sempre nós temos que ter um propósito. Depois começou a estudar o comportamento das pessoas e começou a se cercar de pessoas altamente competentes, colocando-as cada uma na posição que tinha mais a ver com o comportamento delas e que ajudaria a atingir o propósito dele, da forma como eu contei para você. Então ele conseguiu identificar as qualidades dessas pessoas e trouxe essas pessoas para o lado dele. Em um mundo onde a maioria das pessoas nunca usa a imaginação, uma ideia singular, o propósito, e uma qualidade bem desenvolvida, a capacidade de montar equipes, no caso de Carnegie, na verdade é uma capacidade que nós temos que desenvolver também, lhe darão uma enorme vantagem sobre 95% das pessoas. Por que 95% das pessoas? Porque a maioria das pessoas não faz isso não. A maioria das pessoas estão vivendo por viver, sabe? Deixa a vida me levar. Muitas delas acreditam nesse negócio de deixa a vida me levar. Só que elas não se perguntam, deixa a vida me levar para onde? Porque o lugar pode não ser muito bom, né? Então, quando você não fixa o propósito, você está indo para um lugar que você nem sabe para onde está indo, tá? Então, você que tem que fixar o destino. Você que tem que fixar o propósito, tá? E aí você precisa aprender a montar equipes, você precisa aprender a identificar qualidades nas pessoas e colocar essas pessoas no lugar certo para que elas também sejam beneficiadas pelo seu propósito. Então nesse vídeo é isso. Eu vou dividir esse assunto em 2 vídeos, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, tá? Então esse vídeo já está dando 1 hora aqui de gravação. Então o restante do assunto desse vídeo você vai ver no próximo vídeo, tá bom? Se você gostou, dê um like aqui para nós.
deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos e nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula. Até lá e um grande abraço!